A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção do Senhor, mais um dia aqui na presença do nosso Deus, iniciando mais um final de semana, estamos juntos no nome de Jesus, aleluia. Damos ao nome do Senhor, porque temos a oportunidade de mais um dia, hoje é dia 57 do ano, e vamos estar lendo hoje o capítulo 7 de Êxodo, dando continuidade à leitura da palavra do Senhor, prosseguindo passo a passo na leitura da Bíblia. Que Deus nos abençoe neste momento, que o Senhor nos enche da sua graça, da sua sabedoria. Venha falar aos nossos corações, entre você também neste compromisso de ler passo a passo a palavra do Senhor. E se é desejo do seu coração fazer uma leitura anual, está aqui na descrição do vídeo a nossa agenda da leitura anual. Vamos prosseguir em nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos então, meus irmãos, continuar perseverando, crescendo em conhecimento e graça do nosso Senhor. Venha, curta e inscreva aqui conosco. Vem fazer parte deste exército de leitores da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente, meu irmão e minha irmã. Faça desta leitura, deste hábito, uma prática saudável para a sua vida espiritual. Amém? Capítulo 7 do livro de Êxodo. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa no meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor:
Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Amém, meus irmãos. Nós louvamos e adoramos o nome do Senhor por termos concluído mais uma leitura, mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Temos visto aqui, meus irmãos, como o Senhor já usa Arão e Moisés a estarem na presença do rei Faraó para estar mostrando as maravilhas e o grande poder de Deus. Mas nós temos visto que o Senhor já lhes tinha avisado que o coração de Faraó iria endurecer. O Senhor então já tinha revelado isso a Moisés e Arão para que eles não ficassem desfalecidos diante dessa realidade, porque o Senhor sabia do que ia acontecer e sabia o que ele ia fazer, como ele ia mostrar as suas maravilhas. Então, através da dureza do coração de Faraó, o Senhor continuou a operar as suas maravilhas. O Senhor ordenou a Arão que fizesse com a vara de Moisés o que fez perante eles, transformar ela numa serpente. Mas Faraó, obstinado, vai e chama os seus magos, que através das suas ciências ocultas fazem o mesmo. Mas, meus irmãos, nós vemos que o inimigo, ele é astucioso, ele é ardiloso e ele até imita o poder de Deus, ele imita, porém a fragilidade dele é tão grande que o Senhor devora as obras do inimigo, ele destrói as obras do inimigo, porque quem é superior ao nosso Deus? O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aleluia, e mesmo as varas dos magos também se transformando em serpentes. A vara de Arão, a serpente que veio da vara de Arão engolia todas as demais, mas o coração de Faraó se endureceu.
E por ter se endurecido, o Senhor começou a operar as maravilhas. O Senhor disse para Moisés ir se encontrar com ele à beira do rio Nilo. O Senhor feriu as águas. Essa foi a primeira praga para os egípcios, mas a primeira maravilha de Deus no meio do Egito, porque o rio Nilo era considerado um rio sagrado, um rio também endeusado por eles. Então o Senhor vai e toca no rio Nilo, toca nas águas do rio Nilo e as águas se tornam em sangue. Meus irmãos, pavoroso, pavoroso é ver um rio de sangue. Olha, eu já tive situações, meus irmãos, que do machucadinho eu via minar sangue. Eu já fiquei toda tonta, já fiquei assim, perdendo os sentidos, ainda mais você ver um mar de sangue. E aqui, como foi relatado, as águas nas vasilhas, nas torneiras, tudo saía sangue, tudo se tornou sangue. Imagine o terror que foi aquela visão das águas estar sendo transformadas assim. Mas, meus irmãos, a dureza do faraó foi grande porque os magos novamente imitaram e também fizeram águas se tornarem em sangue. E mais uma vez o coração de Faraó se endurece. O coração de Faraó se endurece e não dá ouvidos à palavra do Senhor, não dá ouvidos ao que o Senhor determina, que era libertar o seu povo, era deixar o seu povo ir. Mas o Senhor já sabia e já tinha revelado a Arão, ele vai se endurecer. E enquanto isso, o Senhor vai mostrar o seu grande poder. O Senhor vai mostrar que Ele sim é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos uma nota aqui, meus irmãos, na nossa Bíblia, que gostamos muito de falar para os irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, quando diz que feriu as águas do rio Nilo. As 10 pragas miraculosas do Egito tinham vários propósitos. E aqui nós temos visto que essa é a primeira das 10 que virão, que nós estaremos a ler. Primeiro, eram sinais e maravilhas para demonstrar ao Egito, bem como a Israel, o seu próprio povo, que o Senhor é Deus sobre todos os deuses e seres humanos. Aleluia, glórias a Deus. Porque, como eu disse aos irmãos, eles consideravam o rio Nilo um Deus atualmente na realidade um rio grande conhecido, um dos maiores rios do planeta Terra. E eles, por essa grande vazão de águas e grande longitude deste rio, eles adoravam a este rio, a esta obra das mãos de Deus. Então Deus estava a mostrar não somente ao povo do Egito, a Faraó e ao seu povo, como também a Israel, o Deus forte e poderoso que ele era, e ele era sobre todos. Segundo, foram executadas a fim de consolidar a fé de Israel e de convencer os israelitas do poder, amor e supremacia de Deus. Israel, a partir de então, devia narrar esses eventos aos seus filhos, a fim de que estes servissem ao Senhor como seu Deus. Nós temos visto aqui, irmãos, que o Senhor está se revelando ao seu povo para que ele fortalecesse a sua fé, firmasse a sua fé. Pois quando o Senhor determinou a Moisés que fosse falar pela primeira vez, os castigos vieram muito mais, a afronta de Faraó foi muito grande, os escravizou ainda mais, os subjugou ainda mais duros trabalhos
duros trabalhos, penosos trabalhos, e isso fez com que desmorecessem pela angústia e o sofrimento que estavam passando e a ficarem desesperançados, sem fé o suficiente, mas as maravilhas de Deus, que Deus estava a operar, seria para eles terem a sua fé edificada, sabendo em quem eles estariam crendo, e também assim passar isso aos seus filhos, passar os grandes feitos de Deus aos seus filhos, às gerações futuras. Terceiro, demonstravam o poder de Deus sobre os deuses do Egito e sobre todos os poderes do mal. Era o poder de Deus manifesto a favor do seu povo. Aleluia! Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor é o Deus verdadeiro, é o único e verdadeiro Deus. E os seres humanos e os reis, as dinastias daquele tempo, eles se colocavam como deuses através de poderes ocultos, poderes do mal, mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor nosso Deus, ele veio para desfazer as obras do mal e para mostrar-se Deus verdadeiro. E assim, Deus como ele não há. Aleluia, glória a Deus. Que grandiosidade, meus irmãos, é a palavra de Deus se revelando a nós. E em quarto lugar, eram julgamentos divinos contra o Egito e seus deuses, a fim de obrigar Faraó a deixar ir o povo de Deus. Eles também, o povo de Faraó também estava sofrendo um juízo de Deus por estar escravizando o seu povo escolhido, o seu primogênito, o seu filho amado, a nação escolhida, a nação de Israel que estava sendo escravizada e subjugada por Faraó. Porque o Senhor, ele é um Deus zeloso para com o seu povo e ninguém mexe com o seu povo é a menina dos seus olhos. Se nós, por nós mesmos tentarmos mexer, nós vemos a barreira de proteção que se coloca para proteger os olhos. Assim é o nosso Deus. O Senhor é a barreira de proteção até que possa nos alcançar. Vai ver o poder de Deus, vai ver a mão de Deus operando, porque o Senhor é um Deus zeloso e cuida de nós. Ele cuida de nós como cuida da menina dos seus olhos. E o Senhor estava determinado a mostrar o seu poder e executar o seu juízo a Faraó e aos deuses falsos que eram erguidos naquele lugar, mostrando que ele, só ele, é o Deus